Por que a ultrassonografia obstétrica morfológica de rotina não faz sentido? Olá, o meu nome é Daniel Silva Maia, eu sou médico de família e comunidade e este é o E aí Saúde, um canal onde a gente fala de saúde para pessoas. E hoje a gente vai falar sobre esse exame que é tão solicitado ao longo do pré-natal, mas vamos refletir por que fazer ele de rotina não faz sentido. Primeiro, a gente precisa explicar um pouquinho o que é o ultrassom obstétrico morfológico, né? É uma ultrassonografia, ou seja, é um exame pouco invasivo, né, que é realizado aí ao longo do pré-natal, na expectativa de identificar precocemente malformações no bebê, para a partir daí a gente avaliar o que precisa, o que pode ou não ser feito. E aí a gente vai avaliar a qualidade desse exame para poder ver se ele entrega aquilo que ele promete. Uma outra coisa muito importante para a gente sinalizar é que todo exame tem uma margem de erro. Isso é natural, isso é intrínseco de todo e qualquer exame. E essa margem de erro, a gente dá um nome para isso. A gente chama de sensibilidade e especificidade. Sensibilidade é a capacidade do exame de vir positivo em quem tem a condição que a gente está analisando. Então imagina se a gente quer descobrir se João tem a doença A. A sensibilidade do exame é a capacidade dele de dizer se João tem a doença A, se João realmente tiver. Por outro lado, a especificidade é a capacidade do exame de dizer que quem não tem a doença, de fato não tem, de vir negativo no caso da ausência de doença. Então, no mesmo exemplo, eu quero descobrir se João não tem a doença A, se ele não tiver e o exame vier negativo, essa probabilidade eu vou chamar de especificidade. E além dessa chamada margem de erro do exame, né, essa sensibilidade e a especificidade, a gente também precisa considerar qual que é a incidência, ou seja, o quão comum é a condição que eu estou avaliando, para a partir daí eu avaliar a acurácia, o quão bom é esse exame. Eu vou trazer aqui alguns exemplos na prática para a gente entender por que esse exame ele não faz sentido de ser realizado de rotina. Bom, como vocês podem perceber, eu não sou aí um mestre de edição, um mestre em tecnologia, então eu estou gravando a tela do meu notebook aqui direto com o celular. E aí a gente vai construir juntos uma matriz de decisão para poder entender se esse exame é uma boa ideia ou não, a gente fazer de rotina no pré-natal, tá bem? Então eu coloquei aqui alguns dados do exame, a gente tem uma sensibilidade de 96%, uma especificidade de 79%, a incidência, que é de 1%, ou seja, para todos os bebês que nascem, eu espero que 1%, 1 em cada 100, eles tenham alguma malformação, tá bem? E para fins de cálculo, a gente vai colocar aqui uma população de 1 milhão de bebês nascidos vivos, tá bem? E aí a gente vai colocar aqui, numa escalinha, os bebês que nascem com malformação, vou colocar aqui com malformação, e os bebês que nascem sem malformação, tá bem? E aqui em cima a gente vai colocar os resultados positivos e os resultados negativos do exame, ok? Bom, vamos calcular aqui todos os bebês que nascem com alguma malformação. Então eu tenho igual a população, que é 1 milhão, né? Vezes o 1%. Porque só 1% dos bebês nascem com alguma malformação. Então eu tenho 10 mil bebês que nascem com alguma malformação, né? E os bebês que nascem sem malformação, então eu tenho igual aos 1 milhão menos os 10 mil que nascem com alguma malformação. Então, temos 990 bebês, 990 mil bebês que nascem sem nenhuma malformação, né? Ok, se eu tenho uma sensibilidade de 96%, ou seja, o que é sensibilidade? É a capacidade de um exame dizer quem tem a doença entre quem realmente tem a doença, né? Então, se é 96%, os resultados positivos nos bebês que têm a malformação é 96% vezes os 10 mil, né? São 9.600 bebês que têm alguma malformação e que vão vir com os resultados positivos aí do ultrassom morfológico obstétrico, né? E os resultados negativos, então, são
esses 10.000 menos os 9.600. Então, tenho 400 bebês que vieram com o exame perfeitamente normal, mas mesmo assim nasceram com alguma malformação, né? Por outro lado, se eu considerar os bebês que não têm malformação, aí eu uso a especificidade, ou seja, é a capacidade do exame dizer que quem não tem a doença entre quem realmente não tem a doença. Se a especificidade é de 79%, então os bebês que vêm com resultado negativo, né, que é a capacidade do exame dizer que está normal em quem não tem a doença, né? Então, igual a 79% vezes os 9.900 bebês que nascem saudáveis. Então, desses, 782.100 bebês vão vir com um exame normal e, de fato, não vão ter nenhuma malformação. Mas o grande problema está aqui, ó, os resultados positivos em bebês que não têm malformação. Então, aqui eu tenho 990.000 menos os 782.100 dos bebês que vieram com os resultados negativos. E eu tenho 207.900 bebês que vieram com resultado positivo, ou seja, vieram com o ultrassom morfológico dizendo que tem alguma malformação, sendo que o bebê nasceu sem nenhuma malformação. E aí, para finalizar, a gente vai colocar aqui uma matriz de tomada de decisão. Como é que a gente faz essa matriz? Eu coloco aqui, ó, os bebês que fizeram o exame, a opção de fazer o exame e a opção de não fazer o exame. Ok. Para cada uma dessas condições, eu vou colocar aqui o melhor cenário e o pior cenário. Vamos começar para quem não fez o exame. Se eu não fiz o exame, qual que é a minha incidência de malformação? É de 1%. Então, eu tenho um pior cenário, que é de não fazer o exame, e 1%, ou seja, 10.000, né? Que é 1% vezes o 1 milhão, que eu estou considerando, eu tenho 10.000 bebês que vão evoluir para o pior cenário, né? Que é de eu não fazer o exame e ele vier com alguma malformação. E o melhor cenário, igual a 1 milhão, menos os 10.000. São 990.000 bebês que, não fazendo o exame, virão sem nenhuma malformação e está tudo bem, né? Esse é o melhor cenário na condição de não fazer o exame. Já se eu fizer o exame, o melhor cenário é eu fazer o exame vir normal e o bebê de fato não tem nenhuma malformação, né? Então, o melhor cenário é esse daqui. Então, tem um melhor cenário: 782.200. E o pior cenário, eu tenho toda a soma dos outros cenários. São 217.900. Então, se a gente coloca aqui em probabilidade, se eu não faço o exame, eu tenho 1% de chance de evoluir com o pior cenário, né? Que é eu não fazer o exame e o bebê vir com alguma malformação. No entanto, se eu faço o exame, eu tenho quase 22% de chance de evoluir para um cenário ruim, que aí inclui tanto os bebês que são com resultados positivos, ou seja, com alguma alteração no exame e que de fato nascem com alguma malformação, mas eu tenho também os exames que vieram negativos e ainda assim o bebê nasceu com alguma malformação, e eu tenho o resultado que veio positivo, né, o exame que veio alterado, e o bebê nasceu sem nenhuma malformação, mas aí eu tive 3, às vezes 6 meses de muita angústia, muita expectativa por conta de um exame alterado, às vezes com outros exames, com toda uma investigação, com gasto financeiro, gasto psicológico, gasto social, para no final das contas o bebê não ter nenhuma malformação. Então eu coloco isso aqui também no pior cenário, porque apesar do bebê não ter nenhuma doença, a gente está entregando, não só para esse bebê, mas para toda essa família, uma experiência de doença. Então, quando eu faço o exame, eu deixo de ter uma probabilidade de cenários ruins de 1% para quase 22% de cenários ruins. É nesse sentido que a gente fala que a gente está entregando experiência de doença em detrimento de saúde. Como profissionais de saúde, a gente deveria estar muito mais preocupado em proporcionar bem-estar para os nossos pacientes, ao invés de estar provocando o que a gente chama de iatrogenia,
que é essa experiência da doença, né? São as consequências negativas a partir do ato de um profissional de saúde. Essa preocupação, ela precisa vir em primeiro lugar em todo o cenário de saúde relacionado ao bem-estar, ao equilíbrio, à segurança das pessoas. Eu não estou falando aqui que a gente não deve solicitar esse exame em nenhuma hipótese. Se a gente tem um histórico de malformações ou a gente tem algum problema familiar, uma gestação de alto risco, ou então um bebê que está evoluindo, mexendo pouco, ou então alguma alteração no líquido amniótico, todas essas alterações, elas são indícios de que talvez alguma coisa esteja acontecendo. E nessas situações vale a pena a gente investigar. Mas eu estou falando que não é um exame de rotina para a gente solicitar rotineiramente. A gente precisa ter indicações muito claras do que é que está acontecendo para a partir daí entender o que é que a gente está procurando. Quando a gente faz isso, estatisticamente, a gente aumenta o que a gente chama de valor de probabilidade pré-teste. A gente está aumentando a acurácia do exame porque a gente sabe o que a gente está procurando. A gente não está fazendo exame de rotina numa cesta para todo mundo. E é por isso que o ultrassom obstétrico morfológico não deve ser utilizado como um exame de rotina no pré-natal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa aqui nos comentários qual a sua opinião sobre o assunto, então qual que é a sua experiência tendo passado por esse tipo de exame ou não. Encaminhe esse vídeo, compartilha com outras pessoas que podem gostar desse tipo de conteúdo e não deixe de assinar o sininho para poder ser avisado quando a gente publicar novos vídeos aqui no canal. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo.